um pouco mais complexa, tá bom? Dado esse panorama, eu vou te explicar uma coisa. Você pode entender um país e você pode buscar a solução para um país a partir de uma solução macroeconômica ou uma solução microeconômica, certo? Apesar do nome, o macro e micro, não é que um é mais importante e outro é menos importante, não é isso. A macroeconomia, ela trata de relações macro, como se você tirasse o zoom do país e você olhasse o país como um todo. Então você vai falar de política monetária, você vai falar de orçamento, você vai falar de, paridade de preço. Isso é macroeconomia. A microeconomia é como se você desse um zoom do país, você vai dar um zoom nesse país e você vai dizer, dentro desse país, como vão ser as regras do jogo, como vão ser as regras de concorrência, como vão ser as regras de contratação, como vão ser as regras de cobrança. É isso, microeconomia, regras do jogo dentro do teu país, macroeconomia, direcionamento macro através de política fiscal, política monetária, relações exteriores, etc. Ok? Entendido isso? Aí é o seguinte, entendendo isso, eu vou colocar na tela um gráfico que os esquerdistas estão usando para tudo. Tudo no Brasil, os caras vão usar esse gráfico. E aí, novamente, agora que você entendeu macroeconomia e microeconomia, eu vou mostrar para você que a tese deles, a tese dos comunistas, a tese dos trabalhistas, a tese dos esquerdistas, ela é muito baseada em macroeconomia, certo? Qual é a tese deles? Então vamos colocar a tese deles na tela. Isso daqui é o gráfico de pizza do orçamento brasileiro, certo? E uma coisa que com certeza você já ouviu muita gente falar é: qual é o maior gasto brasileiro hoje? Qual é o maior gasto brasileiro hoje? O maior gasto brasileiro hoje é com juros da dívida, que é essa parte amarela do gráfico, que dá quase 2 trilhões de reais todos os anos. Então, todo ano, nós fabricamos 2 trilhões de riquezas e nós entregamos para quem detém os títulos da dívida brasileira. E aqui existe um grande mito, tá? Vamos lá. O que é a dívida brasileira? A dívida brasileira, em primeiro lugar, ela existe porque o Brasil pegou dinheiro emprestado. E aqui tem uma grande diferença entre dívida interna e dívida externa. Vamos lá? O que é dívida externa? Como o próprio nome já diz, você, enquanto Brasil, você bate, por exemplo, na porta do FMI. FMI, tudo bem? Preciso de dinheiro. Ele vai te emprestar dólares. E você vai ter uma dívida em dólares. Isso é um problemaço. Por quê? Como você vai pegar dívida numa moeda estrangeira, dependendo da valorização ou desvalorização dessa moeda estrangeira, a sua dívida cresce ou diminui. Certo? Então, se eu tenho uma dívida de $1.000 e o dólar hoje está R$5, você tem uma dívida de R$5.000. Se amanhã o dólar passa a 6, a minha dívida de R$5 passa a ser R$6.000. Então, dívida externa é um grande problema do Brasil, que foi resolvido, inclusive na época do Plano Real, aí tem toda a história, a gente aumentou muito a dívida externa, etc, etc. Enfim, no governo Lula isso foi pago, inclusive gerando dívida interna, né? Então você pode ter dívida externa ou você pode ter dívida interna. O Brasil hoje não tem uma grande dívida externa, tá? Tem até aqui cadê a dívida externa aqui? A dívida externa... A dívida externa hoje está em 55 bilhões de dólares, o que dá 308 bilhões de reais, o que por incrível que pareça não é grande, tá? Uma dívida externa de 308 bilhões de reais, ela não é desprezível, mas ela não é uma dívida gigante. O Brasil hoje tem uma dívida interna de quase 8 trilhões de reais. Tá? Só para você entender a proporção. A gente deve em dívida externa 300 bilhões de reais e nós devemos internamente 8 trilhões de reais. Certo? O que é dívida interna? Dívida interna é o governo precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa, para gastar bem, para gastar mal. Ele vai e fala assim: país, tô dando um alerta, pega um megafone aqui, preciso de dinheiro, quem quer me emprestar dinheiro? E a partir daí ele pega dinheiro emprestado na sua própria moeda. Como que funciona a dívida brasileira? Escuta isso, porque isso tem muito a ver com o que esses caras falam. A dívida brasileira funciona através de leilão. Você tem o Tesouro Direto e você tem o Banco Central, certo? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é basicamente o cofre do teu país, certo? E o Banco Central é um órgão regulador de juros, de política monetária, etc. Como que você faz para pedir dinheiro? O Banco Central, ele faz um leilão de título. Ele fala: olha, estou dando um exemplo aqui, preciso de R$1.000. Então eu vou emitir um título aqui, eu, Banco Central,
estou pedindo emprestado R$ 1.000. Quem quer me emprestar R$ 1.000? Aí, tá, quanto você vai pagar de juros? Olha, eu vou pagar de juros 1% ao ano. Ninguém quer. 2% ao ano. Ninguém quer. 3%. E aí, quem define quanto vai pagar de juros é o Banco Central, porém, você só consegue entender o quanto você vai pagar de juros através de pessoas interessadas ou não em comprar seus títulos. Então, uma das coisas que você ouve pra caramba é que o juro do Brasil é muito alto. E é verdade, nós temos a maior taxa de juros do mundo, né? É claro, às vezes um ou outro país supera ou não, mas no frigir dos ovos, nós temos a maior taxa do mundo ou uma das maiores taxas de juros do mundo. Hoje está em 15%. Essa taxa de juros só é tão alta porque se você não aumenta esses juros, ninguém te empresta dinheiro, uma vez que a política do seu país é uma política de instabilidade, insegurança jurídica e é uma política que você não tem certeza da segurança de um título como esse. Então, você vai lá e fala que você quer 5, 6%, ninguém empresta para você, empresta para outro país mais confiável. Então, você vai lá e você tem que subir muito a sua taxa de juros para você pegar esse dinheiro. Qual que é um problema aqui, logo de cara? Quando você pega esse título e você compra esse título a 15%, você entrega esse título a 15%, você tem geralmente um prazo longo para pagar. No Brasil o prazo é curto, porque como eu te falei, a gente é um país de tão baixa confiança que você tem que pagar um juro alto e pagar o título logo. Então os títulos do Brasil aqui são de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí o que acontece quando esse título vence? Você faz a rolagem da dívida. Você às vezes pede dinheiro emprestado para pagar um dinheiro emprestado que você pediu antes. Entendeu isso? Então vamos lá. Por que eu estou explicando para você do juro da dívida? Uma das teses dessas pessoas, tá? E eu vou até na ordem aqui para ficar numa ordem certa, tá? Uma das teses que eu ouço é o seguinte: a gente precisa resolver o problema do juro brasileiro. Como é que você vai fazer, para resolver esses juros? Então, uma das soluções que esses caras apresentam é: por que você não pega reserva de dólares que o Brasil tem e paga parte dessa dívida? Então, vamos entender uma coisa. Quando você tem um Banco Central e o Banco Central tem reserva de dólares, por que isso é muito importante? Porque você protege a sua moeda de ataques especulativos. Como assim? O Banco Central tem uma reserva gigantesca de dólares. Eu tenho até o número aqui exato para não falar besteira, tá? Eu já vou falar rapidinho, na hora certa, a reserva de dólares. E aí funciona assim. Vamos supor que por algum motivo está tendo um ataque especulativo na moeda real. E eu vou te dizer, muitos milionários não, muitos trilhardários, né, nesse mundo globalizado, já ganharam muito dinheiro fazendo ataques especulativos a moedas de países. O cara quebra um país, mas ele ganha mais dinheiro. Ele faz um ataque especulativo, essa moeda começa a desvalorizar demais ou valorizar demais. O que acontece? O Banco Central usa essa reserva de dólares para você contrabalancear esse ataque. Então, de repente está baixando o valor ou está subindo o valor. O Banco Central tem capacidade de comprar ou vender dólares para reduzir ou aumentar a demanda por dólares, para reduzir ou aumentar o valor do dólar perante a sua moeda. Isso é um escudo em termos de ataques especulativos e crises econômicas também. Quando você tem a reserva de dólares, você evita o ataque especulativo só pelo fato de você ter. Então, se eu sou um Jorge Soros e eu quero ganhar dinheiro em cima de um país, eu vou nesse país e vou fazer um ataque especulativo, eu vou foder esse país, mais dane-se, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou baixar o valor da moeda desses caras, vou comprar essa moeda, depois essa moeda vai voltar ao valor real, eu vou vender ela de novo, vou ganhar muito dinheiro, vou empobrecer esse país. Se você sabe que você tem um Banco Central forte, com uma reserva de dólares gigantesca, o que acontece? Você nem faz esse ataque. Só não vou fazer esse ataque. Por quê? Porque eu sei que vai ser ineficiente. Hoje, o Brasil tem essa reserva de dólar, tá? Muito porque, durante a história do Brasil, mas eu não quero entrar nisso, né? Quando a gente fez o plano real, tal, para a gente manter o real uma moeda forte, a gente gastou muita reserva de dólar. Só que o que aconteceu logo em seguida? O agro brasileiro cresceu demais e a gente exportou muito. Então a gente exportou muito e a gente conseguiu muito dólar, né? Então o agro brasileiro, inclusive, foi bastante importante para que a gente, inclusive, formasse uma reserva de dólar para ser esse escudo contra ataques especulativos da nossa moeda, tá? Aí o cara falou assim, o dólar tá quase 6. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Não é que se você tem reserva de dólar, você não mantém o dólar nunca vai ficar caro. Não é isso.
Existe um preço ótimo, inclusive, que você calcula para que as suas exportações e as suas importações valham a pena, né? Se você tem uma moeda muito forte, se a sua moeda... Isso é só um adendo, tá? Se o real hoje tivesse par a par com o dólar, tipo um real valesse $1, não tem por que alguém vir aqui produzir coisa aqui se não tem vantagem nenhuma. Aqui é um país difícil, é um país complicado, o cara vai fazer coisa aqui para quê? Para ter a mesma... Não, então se você mantém o dólar um pouco mais caro, o cara produz aqui porque ele sabe que o dólar dele vale muito aqui, então vale a pena produzir. Isso é outra questão, tá? Independente disso, você só consegue ter um pouco de controle no dólar se você tiver essa reserva. Uma das ideias desses caras é queima essa reserva de dólar, ou uma parte dessa reserva de dólar, para pagar a dívida. E aí eu já vou dizer logo de cara, por que que isso não faz sentido? Primeiro, porque a gente não pode ficar sem o nosso escudo. Hoje nós temos uma reserva de aproximadamente, tá? 350 bilhões de dólares, o que dá 1,8 trilhão de reais. A nossa dívida é de 8 trilhões. O que eu estou dizendo é o seguinte, se hoje você falar, mano, vamos queimar metade da nossa reserva em dólar, vamos queimar metade, mais da metade. Nós temos 1,8 trilhão de dólar. Vamos deixar 0,8 trilhão de reserva, vamos queimar 1 trilhão inteiro. Da dívida de 8 trilhões de reais, você corta um só. Então, beleza, você acaba com metade do seu escudo para você pagar 1 trilhão da dívida e continuar com 7? Não, então vamos queimar a reserva inteira. Vamos extrapolar os números. Vamos supor que você tenha 2 trilhões de reais. Você vai queimar toda essa reserva de dólar para pagar a dívida brasileira, dívida interna. Você queimou todos os seus 2 trilhões para pagar 2 trilhões de uma dívida de 8. Resolveu? Não, você ainda tem 6 para pagar. Então você ficou sem o escudo e você continua com a dívida gigantesca. Então esse é o primeiro ponto. Sempre que alguém... É pouca gente que fala isso, mas quando alguém chegar para você e falar assim, vamos queimar as nossas reservas de dólar para pagar a dívida brasileira. Isso não faz sentido. Tá bom? Primeiro que você não pode ficar sem o escudo. Segundo que você não tem dinheiro suficiente para ter um volume de redução decente dessa dívida pagando com dólar. Fechou? Então, vamos lá. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país desigual, a maior parte da arrecadação vem dos ricos, a gente tem uma dívida interna, uma dívida externa pequena, nós temos uma dívida interna gigantesca, nós pagamos muitos juros porque a gente tem que fazer leilão e a gente não consegue pagar isso com dólar porque a gente não tem reserva, a gente não pode perder tanta reserva, a gente não pode perder o nosso escudo. Beleza? Esses pontos estão estabelecidos. Me fala no chat se eu estou indo muito rápido, muito devagar, se eu estou sendo didático, se está sendo claro, se está sendo ruim. Tem mais coisa para falar sobre isso, hein? Vamos lá? Oi? Não é a mesma ainda. Eu vou falar mais sobre isso. Pode deixar aí. Beleza, pessoal? Inclusive, se você puder dar um like na live. Essa live não tem intenção de bombar, mas por favor. Tá, os caras estão sendo claro, legal, prossiga, legal. Vambora.